Carlos Eduardo, o Mansur, com o Alex e com vocês aí de casa. A hashtag troca de passes já está aqui, ó, embaixo da sua tela, hashtag troca de passes. Vá lá no X do Twitter, mandem as suas mensagens pra gente, tá legal? Daqui a pouco eu vou dizer também qual é a nossa enquete da noite, certo? Se preparem. Tudo bem, seu Mansur? Uma grande noite de Libertadores. O Abel disse: preparem-se para uma noite mágica. Ele também disse: 90 minutos é muito tempo dentro do Allianz Parque. E as frases de efeito, que imagino que vão virar produtos de marketing do Palmeiras, porque são frases impactantes, e deram certo porque o resultado favoreceu para que essas frases também se tornem constantes na boca do torcedor. O Palmeiras está em mais uma decisão, Mansur. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca, o mais impressionante foi que em dado momento do jogo parecia questão de quando e não de si, né? Especialmente, eu acho que o gol o gol do 2-0, o gol do Bruno Fux antes do intervalo, ele meio que pavimentou ali um caminho que era difícil acreditar, era difícil não acreditar que ia acontecer a virada daquela altura. E assim, pensando, é lógico que a história da Libertadores, ela vem de muito tempo, vem desde do meio do século passado, mas se a gente juntar todos os elementos dessa final, eu acho que a gente está diante de uma das maiores finais da história e, dizendo sem medo de errar, eu acho que é a maior final desse século na Libertadores, possivelmente. Talvez minha memória esteja me traindo. O Boca e River também, que foi... Tem o Boca e River, que para os argentinos era algo gigante. Agora, em termos da qualidade de jogadores que vai estar reunida nesse jogo, aí eu não tenho nenhuma dúvida de que, pelo menos nesse século, já nessa era do futebol, em que o futebol da América do Sul é exportador, eu acho que a gente poucas vezes reuniu a qualidade de jogadores que a gente vai reunir nessa final. E com uma série de outros elementos, né? A rivalidade Flamengo e Palmeiras, que foi sendo construída ao longo dos tempos, tendo esse ponto dos dois times se encontrarem pelo troféu mais cobiçado da América pela segunda vez num espaço de 3 anos, em 4 edições da Libertadores, mas num espaço separados por 3 anos, 22 para 25. A decisão de quem é o primeiro tetra da Libertadores do futebol brasileiro. A afirmação do futebol brasileiro definitiva como uma grande potência econômica. Enfim, eu acho que a gente vai ter uma das grandes... Esse sábado, 29 de novembro, é uma data que vai fazer história no futebol brasileiro, uma das grandes finais de Libertadores da história. E um dia grandioso para o torcedor do Palmeiras, né, Alex? Por mais que o adversário, a gente tem dito aqui ao longo da Libertadores que essa LDU, muito forte em casa, mas fora tem deixado bastante a desejar, né? E havia uma diferença grande entre os elencos, né? Como o Palmeiras é um time muito mais forte do que a LDU. Teve um jogo terrível lá em Quito na semana passada. E a gente aventava aqui que era possível, mas sempre ressaltando que 3-0 é uma vantagem muito grande, né? É uma grande vantagem. Ainda assim, o Palmeiras muito ligado em campo, ligado no 220, né? Apoiado pelos seus 40 e poucos mil torcedores no Allianz Parque, fez um jogo de time grande, fez um jogo de time que conhece o caminho do título da Libertadores e com participação importante de jogadores muito diferentes. Um começando a carreira no clube, sendo absolutamente decisivo, com uma personalidade incrível, né? Não estava nas prévias aí para que ele começasse o jogo. Tô falando mais o moleque, jogou demais o moleque. E depois o Veiga, né? Com toda a sua experiência, um cara grande, já com 2 títulos de Libertadores no currículo. Entra na segunda parte para fazer 2 gols e classificar o Palmeiras. São grandes histórias dentro do mesmo jogo, não, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Cadu Mansa, todo mundo que está em casa. É impressionante o que o futebol ele te dá condição, possibilidade, oportunidade de realizar dentro de um campo, desde que você seja bem dirigido, com bons profissionais, com interesse, né? Porque muitas vezes a gente vê que um jogo de futebol parece que é só mais um jogo, né, que muitos clubes, muitos profissionais acabam lidando. Por isso que a gente acaba vendo muito mais hoje Palmeiras e Flamengo, não somente pelo investimento. A gente até viu anos, de repente, do Flamengo
piores até, de repente, do que a gente viu de... Não anos, mas momentos do Flamengo até pior do que do Palmeiras. Por quê? Porque o Flamengo também teve vários comandos e o Palmeiras nesse mesmo comando. E é impressionante o que o clube, o que seu treinador... Eu imagino o orgulho, lógico, do torcedor, mas de um presidente que paga a conta. Pois é. Né? Porque tem aquela questão que você fala, poxa vida, deixa de pagar porque não tá valendo a pena. Como a gente vê no Campeonato Brasileiro, entre outros aí, que não faz jus à camisa que, pelo menos dentro do campo, no momento com atitude, a camisa que se veste, aquele campeonato que se joga. E o que o Palmeiras faz hoje realmente é um jogo totalmente ao contrário do que ele fez lá em Quito, porque lá foi o pior jogo do Palmeiras no ano. Infelizmente coincidiu lá, a altitude pode ter atrapalhado um pouco, mas enfim, lá foi o pior jogo. Só que você pega um treinador desde lá, que ele tem realmente uns gatilhos, umas colocações, um entendimento, uma sensibilidade para conseguir mexer, entender a cabeça do ser humano naquele momento e mexer com essa cabeça para poder fazer momentos, construir, vamos dizer, momentos como ele construiu agora. E do Alan é muito gostoso você ver, é o tipo do jogador que ele faz tudo, né, no campo, para aquilo que tem que ser, no nível competitivo. A qualidade ele vai vir fazer, né, mas é impressionante como você tem algo para buscar que você acaba proporcionando esse tipo de momento. Meus amigos, agora tá mais do que provado, né? O Abel Ferreira é um baita treinador, né? Eu sei que muitos palmeirenses criticam o Abel, outros até pediram a saída dele, mas não dá para negar. O cara realmente é um bom treinador. Ele consegue fazer uma boa leitura de jogo com o time que ele tem e consegue, né, ali alcançar os objetivos. O Palmeiras conseguiu, né, reverter um placar, olha, bem considerável. Mas lógico, não dá para negar que esse time da LDU, galera, venhamos e convenhamos, é um time muito ruim, tá? É um time muito fraco. Mas parabéns, né, para o Palmeiras que conseguiu, né, reverter esse placar e agora, né, teremos aí uma final épica. A gente vai falar muito sobre o Alan aqui, né, que é um capítulo especial dessa semifinal da Libertadores. Convido a vocês aí de casa a participarem da nossa enquete. A enquete já está no ar, então você vai apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí na sua tela, tá bom? Aponte a câmera para esse QR Code e responda a nossa enquete. Quem leva a Conmebol Libertadores de 2025, hein? Será o Palmeiras de maneira fácil? Será o Flamengo com tranquilidade, facilmente? Será o Palmeiras suado? Será o Flamengo muito suado? Será o Palmeiras nos pênaltis ou o Flamengo nos pênaltis? Você vê que são várias as opções para vocês. Não basta dizer que é o Palmeiras ou é o Flamengo. Tá aí a hashtag para vocês. Será fácil? Será difícil? Será nos pênaltis? Enfim, participem com a gente e nos ajudem. Troca de passes está no ar. Daqui a pouco vou ler mensagens de vocês participando de todo o Brasil com a gente. Vamos falar sobre Alan. Sugiro a gente começar por esse assunto, porque dei na manchete aqui. Eu ia só não ajudar quem está tentando responder a enquete. Por quê? Eu ia dizer que vão me perguntar todos nós vão perguntar durante um mês quem é favorito para esse jogo. Verdade, né? Isso é verdade. Pode se preparar. Gente, olha só, esses times estão jogando 29 jogos já do Campeonato Brasileiro e a diferença entre eles é 1 ponto. Né? O Palmeiras chega grande com essa virada. Lógico que ele chega grande. Mas o Flamengo também chega grande porque pegou um adversário que dos não brasileiros talvez fosse o mais temido dessa reta final, sobrevive a um jogo duríssimo na Argentina com um jogador a menos. Enfim, gente, eu acho... Olha a qualidade de um elenco, olha a qualidade do outro, olha o que esses times têm feito. Eu acho impossível apontar um favoritismo, a não ser que ao longo desse mês alguém tenha tomara que não, né? Porque a gente quer todo mundo em campo, mas alguém tem uma sucessão de problemas, uma epidemia de lesão, uma oscilação de forma gigantesca. Mas do mais, eu acho impossível apontar um favoritismo. Eu não conseguiria responder isso aí. Não, o nível de igualdade é muito grande. Os dois times são muito fortes, muito acostumados a decisões, estão ganhando títulos a toda hora, né? Então imagina uma grande decisão lá em Lima. E concordo muito com o Mansur sobre o que ele disse agora há pouco, que talvez seja a maior decisão do século, né? Em termos de qualidade de jogadores. São elencos... Não tira a qualidade da nossa final de 2006, não. Não, claro que não. Mas tinha jogador
Não, No sim. São Paulo e no Inter, hein, cara? Não, Em 2012 também, Boca... eram grandes times. Não, mas essa É que agora... Em termos financeiros, né? Os times cresceram demais. São dois gigantes num momento espetacular. Em muitos times de Libertadores, teve às vezes um grande contra um time um pouco inferior. Também. E assim, é um momento que o futebol brasileiro atrai jogadores que poderiam estar em outros mercados. E outra coisa, a crítica vem para todos os clubes que não se organizaram administrativamente, que realmente esses clubes não viraram SAF para estar aí. Mas o Flamengo tem mas ele não tinha potencial antes de se profissionalizar, antes de colocar dirigentes que pensavam no clube, não pensavam em si próprio, ou não pensavam somente no momento. O Palmeiras também é um clube ainda com uma condição de torcedores menor, mas é um exemplo de administração. Então que se copie isso, porque é possível. Você não copia por quê? Porque parece que é impossível. O Palmeiras não começou a investir lá atrás também, não só no profissional, mas na sua base, e o Flamengo também não veio para o mundo além dessa direção com a sua base vindo. Enfim, cara, estão dois exemplos aí que todo mundo tem que estar com dor de cotovelo, sim, e ao mesmo tempo tem que ter a inveja boa de copiar. É isso, exatamente, tem que se copiar o que os outros fazem de bom, né? Vamos falar sobre Alan aqui, porque olha, a gente dizia no Troca de Passes de ontem aqui. Isso. Ele não estava nas prévias do time titular do Palmeiras. Os nossos setoristas, por exemplo, ninguém acertou a escalação, ninguém imaginava o Alan começando o jogo. E aí eu conversando com o Mansur e com o Alex aqui no Troca, falei, olha, será que não é possível a escalação do Alan? Porque o Alan... a gente dizia antes do jogo ontem, o Alan estava pedindo passagem. Eu disse, inclusive, o Alan joga mais bola hoje, né? Está jogando nesse momento mais bola do que o Maurício, mais bola do que o Felipe Anderson e mais bola do que o Veiga. Entre esses 4 jogadores, quem hoje tem jogado mais futebol é o Alan. E o Abel escala o Alan hoje e ele confirma tudo que a gente vinha dizendo. Para mim, ele foi disparadamente o melhor jogador do jogo. Hoje com sobra, mas muita distância. Na eleição da Conmebol, o Veiga foi eleito Hero of the Match, né? O herói da partida. Por causa do o Veiga gol, do marcou os quarto 2 gols e tal. Mas o grande jogador bastante sobra. O Alan, ele participou ativamente de todos os lances com muita personalidade. Com um detalhe, o Alan não perdeu sequer uma bola no jogo de hoje. Ele levou vantagem em praticamente todos os lances. Na hora que era para controlar, ele controlou. Na hora que era para tocar, ele tocou. Na hora que era para driblar, ele driblou. Na hora que é para cruzar, ele cruzou. Na hora que é para chutar, ele chutou. Ou seja, ele fez tudo. E é muito difícil para um jogador dessa idade, Alex está aqui, pode confirmar ou não, é muito difícil para um jogador nessa idade, num jogo de tamanha tensão, tomar tantas decisões de maneira correta e consciente como ele fez hoje. Então, assim, achei uma partida assim, de gente grande do menino, que projeta o Alan para um patamar que ele ainda não tinha e que tenho certeza que clubes europeus que já monitoravam o menino aí, pelo que ele já fez na base do Palmeiras, hoje devem ter subido muito de patamar a proposta que eles estão pensando em fazer no Alan no futuro. Você vê que interessante, se for ver o João Paulo da base... desde que eu trabalhei no Corinthians, a gente fez uma amizade, né? Então, conversando com ele, você vai conversando de atletas. Ele não era ali na base um cara super badalado, né? Uhum. E tem muitos jogadores e muitos casos assim. O legal do Palmeiras é que o Palmeiras está investindo, mas ele tem sempre porta aberta para esse trabalho de base. Uhum. Isso, de repente, se a gente for imaginar, o Flamengo tem um pouco menos, né? Isso é característica de time, ou em alguns outros clubes acaba acontecendo assim também. Só que, ao mesmo tempo, essa mudança de nível, de prateleira, é só esse tipo de jogo que faz com que o atleta ele conquiste, né? Que ele caminhe um pouco mais. Isso aí é a coisa mais natural. O número mais impressionante, estava olhando aqui a estatística do Alan no jogo, ele completou 10 dos 13 dribles que ele tentou. Isso é muito impressionante. E da maneira que é, né? Assim, ele sai arrastando. É isso aí. Então é uma mistura de qualidade técnica, de habilidade, mas também de força. Ele consegue ser aquele jogador que, se precisar, em espaço curto, né? Como se fala, em espaço de habilidade, ele consegue sair, ou driblar em espaço de força, que ele joga na frente e ele vai ganhar. Ele sai arrastando a marcação, um nível físico altíssimo, um nível de qualidade técnica altíssimo, um nível de confiança brutal para um jogo de extrema pressão, que naturalmente tinha um estádio incentivando, mas também impaciente, óbvio, porque você precisava de 4 gols. Misturar tudo num jogador dessa idade, num jogo como esse. Ele pegou o jogo e decidiu que, eu vou resolver isso aqui
botou o jogo no bolso e foi jogar. E é incrível, né? O Palmeiras acaba de vender uma joia, o Estevão, que já está fazendo sucesso no Chelsea, né? Um canhotinho com características únicas. Aí, logo depois, já chega um menino como o Alan. Ele já começou a vir na época do Estevão, né? Mais um canhoto super especial. Porque se a gente for lembrar, ele começou a colocar o Alan e trazendo o Estevão para dentro, fazendo 2, né? E aí ele começou a dar essa ajuda, num momentozinho difícil do Palmeiras, de se encontrar, de jogar bem. E aí falei sobre as decisões, né, Alex? As decisões individuais que o jogador é obrigado a tomar ao longo dos 90 minutos. Você hoje é velho, mas um dia foi jovem. E quando começou, não é fácil ter esse nível de maturidade para acertar tanto, né? Porque é comum você errar, às vezes erra mais do que acerta, mas no caso dele, o mais impressionante hoje foi o quanto ele não perdeu a bola, né? E o quanto ele conseguiu ser assertivo nas decisões. E assim, cara, você pega os jogadores de frente desse jeito, no futebol que a gente quis europeizar, então a gente pode copiar coisas importantes de lá, mas essa questão de querer... O futebol é lógico que ele é ágil, a bola corre mais do que todo mundo, mas é importante você ter esse tipo de jogador em algumas partes do campo, não só lá na ponta. Que ele, às vezes, ele dá um drible, que seja um segundo volante, você vê, colocando Maurício e Andrés. Você, às vezes, desmonta sistemas, não somente nesse tipo de coisa. E nessas situações, a expectativa é esses jogadores que têm que fazer diferença, né? Então, são raros, sim, momentos. Ixi, eu subi com 21 anos, eu já subi a minha maturação, se for ver, você já sobe mais maduro. Agora, esses caras que vêm com 16, 17, 18 anos, cara, você ficar acompanhando, não é totalmente diferente, cara, no nível que se tá. E é engraçado que o Alan não é a primeira vez, bom, que ele vem entrando bem, a gente vem comentando, mas não é a primeira vez que o Palmeiras, numa situação, vamos dizer, de emergência, num jogo que cria um certo nível de pressão, ele entra e muda o panorama. Eu me lembrei durante o jogo do Palmeiras e Inter Miami, no último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, que o Palmeiras jogava mal, estava perdendo o jogo, 2-0, ele entra no jogo, ele participa de um gol do Palmeiras, ele melhora o nível do time, ele carrega o time para cima, conseguir ser influente nesse tipo de situação tão jovem, né? É verdade. Realmente, né? O garoto entrou e fez um salseiro danado, né? Agora, venhamos e convenhamos, 7ª final brasileira. Parceiro, já podemos dizer que o futebol brasileiro está dominando o continente. Mais precisamente Flamengo e Palmeiras, né? E detalhe, hein? Quem vencer essa decisão épica vai ser aí a final da década. Vai ser tetracampeão da Libertadores da América no futebol brasileiro. Ou seja, o único time no futebol brasileiro a ter 4 taças Libertadores. Ou vai ser o Flamengo, ou vai ser o Palmeiras. Olha, dia 29 de novembro promete muito essa grande final. A gente está com os números do jogo aqui, enquanto a enquete está aí embaixo para vocês continuarem respondendo. Números do jogo desse Palmeiras 4, LDU 0. Posse de bola, 60% do Palmeiras, 40% da LDU. Total de passes trocados, 453 do Palmeiras, 264 do time equatoriano. Passes certos, 81% do Palmeiras, vejam, só 63% da LDU. Finalizações, 25-6, 8 finalizações no gol do Palmeiras, apenas uma da LDU. Vamos mudar a página aqui para a gente continuar acompanhando as estatísticas. Impedimentos, nenhum do Palmeiras, 1 da LDU. 4 escanteios para o Palmeiras, nenhum da LDU. Desarmes, 14-15. Faltas cometidas, 6-13. Cartões amarelos, 3 do Palmeiras, 4 da LDU. E aí a gente está vendo o mapa de calor, né? Olha o mapa de calor da LDU. Ela só foi ocupar o campo de ataque na parte final do jogo, quando já estava 4-0, porque limitou-se a se defender. O Palmeiras empurrou muito a LDU. E a diferença entre os times ficou gritante, né? A LDU sequer conseguia trocar 3 passes ao longo do jogo, né, Mansur? Teve muito do que o Palmeiras... Foi uma imposição enorme. Isso. A imposição foi gigantesca. Assim. A gente olhava para a LDU e não conseguia, por vezes, saber como chegar ali. Esse time na semifinal de uma Libertadores. Assim. Tem muito do mérito do Palmeiras de não deixar respirar, né? A forma como o Palmeiras agredia, botava pressão, se impunha nos duelos, ganhava, ia criando volume. Nem, às vezes eu achava até que, dada a superioridade do Palmeiras,
faltava até o Palmeiras um pouco mais de elaborar. O Palmeiras acreditava muito na vitória nos duelos, no lançamento longo para a área, da imposição dos atacantes. O que ele fazia muitas vezes era inverter o jogo para isolar o Alan no 1 contra 1, porque aí era quase sempre que conseguia vencer o duelo individual. Mas às vezes eu sentia falta, eu achava que o Palmeiras tentando chegar à área rápido demais, mas também acreditando numa forma de jogar, que é muito dele, de um jogo direto. O Palmeiras é um time que é muito característico por isso. Objetivo, né? E não está errado, é uma forma de jogar e que ele se dá muito bem com ela. Mas o que ele trocar 2, 3 passes era muito impressionante. Você vê, a bola recuperada teve chance de algumas jogadas. Lógico que a primeira chance foi o cruzamento que veio na cabeça do Flaco. E ali, para ele, é quase um gol perdido, né? Porque ele chega, lógico, tá dividindo, mas ele cabeceia bem. Só que depois tem o lance daquela arrancada que o Vitor Roque vem com o Alan vindo de 3 trás. contra 1. 3 contra 1, o Vitor Roque opta pelo chute, né? Só que nisso tudo, se for ver, o Palmeiras é um time que ele é muito bem treinado, dá para perceber esse negócio dos cruzamentos. Não é só para desfazer da bola, como às vezes muitos clubes não têm recurso, eles fazem isso. E ao mesmo tempo o Palmeiras faz muito bem, tanto que o gol de desbloqueio de novo, ele sai de uma bola assim e depois vem de uma bola parada para fazer o segundo gol. Nessa questão da movimentação do Palmeiras e da armação, eu achei que em determinado momento, nessa tentativa de chegar ao gol de maneira rápida, o Palmeiras empilhou muitos jogadores na última linha da LDU ali e às vezes o Andréas ficava... o Andréas ficava sozinho e quando ele estava marcado meio que individualmente ali, os zagueiros ficavam tocando a bola, tentando arrumar um passe mais à frente e não conseguiam, né? E aí muitas vezes essa bola tinha que ser alçada longa para os atacantes disputarem pelo alto, né? Às vezes tinha um certo buraco ali no meio campo que a bola poderia ser trabalhada, né? Às vezes a gente fala, tá com 3-0, também vai dar uma pressionada. Eu achei que a LDU fazer essa tentativa, legal, acho que é louvável. Só que ela estava realmente criando espaços e facilitando essa coisa do Palmeiras. O jogo, de certa forma, para chegar no campo de ataque, o Palmeiras não tinha tanta dificuldade. Não, nada. Porque a LDU viu isso mal e ela não consertou isso durante o primeiro tempo, né, cara? Então, quando você vai jogar nesse nível de pressão contra um time que é objetivo, cada bola é uma ação para te tirar o conforto de você... eu balanço aqui, eu balanço ali só porque o cara vai dominar e tocar para trás. Eu acho que a LDU também hoje, ela fez um jogo muito ruim, com o jogo do Palmeiras muito bom, do mesmo jeito que foi ao contrário lá em Quito. Fora que, né, tirando a diferença de qualidade, né, Mansur, que é evidente entre os dois times, essa proposta de você, quando pega um Palmeiras, quando você pega um Flamengo, que são times muito fortes, assim, com grandes talentos, você apenas se defender, é muito difícil de você sair vivo, né? Porque a bola ronda demais a área. E aí, com os talentos que os times brasileiros, especialmente Palmeiras e Flamengo, os dois mais fortes hoje, com essa bola rondando a área, no talento, alguém vai tirar algum coelho da cartola para conseguir criar uma situação de gol, né? Então é uma aposta muito arriscada, porque a LDU sequer conseguia chegar perto do gol do Palmeiras. Teve uma finalização no primeiro tempo, num cruzamento da esquerda, uma cabeçada fraca, que o Carlos Miguel defende com tranquilidade no meio do gol. Mas não conseguia trocar nem passes para ultrapassar a linha do meio do campo. Mas curioso, assim, quando o Palmeiras tinha, por exemplo, um tiro de meta, a LDU colocava 2, 3 jogadores próximos aos jogadores do Palmeiras que iam sair, ela ameaçava uma pressão. Nem acho que a LDU tenha apostado tanto em só defender. Eu acho que ela não conseguiu ver bola mesmo. Ela não respirava com a bola. Fez uma tentativa, mas não respirou. O Palmeiras não permitiu muito. Eu acho que foi um pouco o resultado do jogo mesmo, do que aconteceu no jogo. Aí, evidente, se você dá ao Palmeiras o volume... O que o Palmeiras gosta muito de fazer, especialmente quando joga em casa? E empurrando o adversário contra a própria área e a partir daí muito volume, né? O Palmeiras constrói muito a partir do volume que ele gera, de ganhar duelo, de ir empurrando o adversário para trás, vai ganhando terreno, até que você obriga o adversário a ganhar muita bola, muito duelo na própria área, uma hora você, e ainda mais com o Flaco na área, com o Vitor Roque, com a chegada de muita gente, hoje o Sousa chegando muito, atacando a área. Aí vai dar febre na área sua, né? De defesa vai dar febre lá. Vai dar. Aí não tem jeito. Tô fazendo uma conta rápida aqui. Cuidado, hein? Então, olha, dos gols marcados pelo Palmeiras em casa nos últimos jogos. Olha, vai anotando aí, Mansur, vai somando na calculadora aí. São 4 hoje, depois teve o 0-0 com o Cruzeiro, 2 jogos, aí 5 contra o Bragantino, depois 4 contra o Juventude, mais 3 contra o Vasco,
3 contra o River Plate, 4 19, contra o Fortaleza. 23. Em quantos jogos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Quantos são? Em 6 jogos, 23. É muito gol. É muito gol. Se você tirar um que não fez, foram 5 jogos com 20. A média está próxima de 24, de 4 gols por jogo. É por isso que a gente dizia 24, aqui, né? 23 em 6. Que o Palmeiras tinha a capacidade de fazer, porque não era assim, o Palmeiras vem ganhando sempre de 1-0, jogos duros e tal, nunca faz uma goleada. O Palmeiras vinha fazendo goleadas atrás de goleadas dentro de casa nos últimos jogos, né? E aí hoje foi mais uma e ficou bastante claro que esse time é muito capaz de conseguir aquilo que deseja, né? E deixando bastante claro que o jogo lá em Quito foi muito atípico para esse time atual do Palmeiras, porque a gente costuma dizer aqui, eu pelo menos digo sempre, esse time do Palmeiras, quando ele perde, ele vai vender a derrota muito, cara. Ele vai brigar demais, ele vai fazer o adversário suar sangue para ganhar o jogo. E lá em Quito não foi o que a gente viu, foi um time muito moroso, um time muito passivo, algo que não é comum nesse Palmeiras. Então, deixa cada vez mais claro que aquela foi uma noite realmente muito atípica desse Palmeiras, né? Muito. São times que estão também numa pegada, numa batida forte. A diferença entre eles, Flamengo e Palmeiras, no Brasileiro obriga a ver quase todos os jogos como decisão. O Palmeiras jogou esse jogo entre o jogo do Flamengo e o jogo do Cruzeiro. Esses momentos de baixa vão acontecer. Soma isso a altitude, a um dia que as coisas não acontecem, esses acidentes, esses jogos fora da curva vão acontecer. O Flamengo teve os seus também. Os dois lados tiveram, né, nessa caminhada. Agora, acho que esse retrospecto deve dar confiança para o jogador, especialmente, né, Alex? Fala, olha, temos uma pedreira aí pela frente, precisamos fazer no mínimo 3 gols para levar o jogo para os pênaltis. Mas, pessoal, dá uma olhadinha para trás aí, nós estamos fazendo 3 gols a todo momento em casa. Não tem por que duvidar de que, de novo, a gente possa fazer isso, né, Alex? Nada melhor do que o resultado acontecido para você acreditar que você vai poder fazer de novo. Quando você nunca faz, é possível. 90 minutos é muito tempo, pode ser. Né? Mas ele pode também ser um desastre para você nesse sentido. E o Palmeiras, ultimamente, ele construiu praticamente algo que permitiu a ele... Porque esse Palmeiras, ele é um dos, dos momentos, dos times, dentro de um período, que consegue realmente viradas escandalosas, assim, né? Se for ver, né? Seja dentro de um jogo ou seja dentro de uma fase eliminatória como agora. Então, você chegar num jogo desse, como o Palmeiras pôde chegar, realmente é o que transforma o futebol. É o que faz a gente, quando para de jogar futebol, você ter saudade. É verdade. Né? Porque você realizar isso aí cura depressão, isso aí cura qualquer coisa, né? Esse tipo de jogo, esse tipo de momento. Agora, como as apostas que o Abel fez para começar e durante o jogo deram resultado, né? Muito. A gente pode falar do Alan começando, do Sousa que fez gol, da entrada do... Assim, o do Sousa não foi, vendo de início, pelo momento que ele vivia, pareceu mais estranho. Assim, um pouco mais surpreendente, né? Mas, e a entrada do Veiga que faz os gols. Quase tudo que ele tocou, com uma formação que não era tão... Usual, né? Usual, né? Com bastante diferença... Quando você quiser, inclusive, a gente pode mostrar na mesa tática. Vamos já, deixa eu dar um alô na galera da hashtag Troca de Passe. O Mansur já vai preparando aqui o nosso analisador tático para dar uma moral aqui, porque tem muita mensagem, mas muita mensagem aqui na hashtag. Por exemplo, Marco Carvalho. Alô, Diniz, a galera de Manaus está com o Troca. Saudações tricolores com o Verdão. Qual tricolor será, hein? Valeu, Marco. O Alex, de Ponta Grossa, no Paraná, terra do Alex lá também, né? Acabou a graça no futebol brasileiro e na América do Sul, ele diz. A tendência é o abismo aumentar. E aí ele coloca os escudos de Palmeiras e Flamengo com Barcelona e Real Madrid, dizendo que aqui tá virando Barcelona e Real Madrid. Então tá aí, meus amigos. Flamengo e Palmeiras, deu a lógica, né? Já era o que se esperava entre os finalistas aí de Libertadores da América. Os 2 melhores times do continente. Tanto é verdade que no futebol brasileiro, que vem dominando aí, 7ª final, né, entre os brasileiros agora, simplesmente o Flamengo e o Palmeiras estão brigando também pelo Campeonato Brasileiro. Então, realmente dominando de ponta a ponta, né, o cenário aí do futebol brasileiro e também do futebol sul-americano. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV
E vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu vou trazer novidades para vocês do nosso Mengão. Fica ligado aí, tem muita coisa. Inclusive o Flamengo joga contra o Sport nesse final de semana. Isso aqui, ó, isso aqui é a nossa paixão. Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!